Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos abordar um clássico da ficção científica e do terror, que é O Oitavo Passageiro. É escrito por Alan Dean Foster, que é baseado no roteiro de Alien. É um filme de muito sucesso, os dois foram lançados em 1979. O filme foi dirigido por Ridley Scott. Na época ele não era quase desconhecido o diretor, ele tinha só um filme que era Os Duelistas. E o Alien foi o filme que o projetou no cenário internacional. Ele já é considerado um dos maiores diretores do cinema mundial, né? E esse roteiro foi novelizado, que a gente chama, ou feito novelização ou romantização, por esse escritor, Alan Dean Foster. Do que se trata o Alien? Estamos aqui no futuro, em 2122, o petróleo na Terra já se acabou, então há uma nave cargueira que ela viaja para o espaço, em velocidade da luz, com a refinaria acoplada. Essa nave ela está em retorno da Terra, com petróleo, essa refinaria cheia de petróleo, né? Porque o petróleo na Terra já se acabou. E há uma cláusula do contrato que qualquer sinal emitido do espaço de socorro, a nave deve prestar socorro, né? Quer dizer, deve prestar assistência. E os passageiros estão dormindo numa câmara hiperbárica, né? Que a gente chama de criossono, que é com hidrogênio líquido. Esse sono é para preservar o corpo deles, porque mesmo nessa viagem da velocidade da luz, eles envelheceriam muito na chegada, né? Quer dizer, eles chegariam e morreriam de velhice, né? Então eles preservam. A nave é comandada por um computador de bordo, que chama de mãe, que é uma inteligência artificial. E a determinada altura da viagem, os passageiros, os tripulantes são acordados, né? Eles não entendem desse criossono deles, porque é um pedido de socorro sem que ele soubesse. Essa trajetória da nave tinha sido desviada, né? Quer dizer, aí eles são acordados e esse computador de bordo explica qual o motivo, né? Então eles vão para esse planetóide, que é uma espécie de um satélite, e emitindo esse sinal, ele desacopla essa refinaria e desce com a nave para prestar esse auxílio. E já nessa descida, a nave sofre algumas danificações, né? E 3 dos tripulantes descem da nave, quer dizer, e vão averiguar o que está vendo. Bom, eles deparam com a nave alienígena gigantesca, né? Se movendo por rastreador de explorador, até chega nessa nave, e eles entram na nave e há até um humanoide gigantesco morto na cadeira lá de comando, com o peito estourado, quer dizer, de dentro para fora, né? E a nave, o design dela é tudo diferente das naves da Terra, quer dizer, bem diferente. Eles acham até que eles não entendem como é que ela funciona, porque era contra a nossa tecnologia, né? Um dos tripulantes, eles descem para uma espécie de um subterrâneo nessa própria nave, desce lá para e depara com uma colônia a gente chama de ovoides, né? Esses ovos assim grandes, ele fica curioso, que um deles fica latejando, e na proximidade, quer dizer, um desses ovoides explode, né? E uma entidade se agarra no capacete dele, até estourando a viseira, né? E ele perde o sentido, porque essa entidade ela tem uma espécie de uma toxina paralisante. Bom, nessa nave há 7 passageiros. 6 deles já são bem conhecidos de viagens anteriores, é uma nave até antiga. E um outro foi introduzido a bordo já na saída da viagem, né? Que até a responsável pela segurança da nave não vai muito com a cara dele, não. Acha que tem alguma coisa errada com esse passageiro. Então são 7 passageiros. Eles tentam remover os 2 amigos lá da nave alienígena, essa entidade do rosto do colega, não consegue, mas aí ele leva para a nave. Porque a nave tem um médico de
é computadorizada, né? Quer dizer, na época a medicina também já é mais máquinas, robôs que fazem as cirurgias. E a responsável pela segurança da nave, ela é contra a entrada, porque ela acha que está entrando um ser desconhecido, quer dizer, é necessário uma quarentena antes, né? Só que ele ia morrer. E um desses, o último tripulante, ele abre a nave sem a autorização dela. Que aí já começa o conflito da capitã Ripley, com esse último tripulante, que é um oficial de ciências. E levo lá a nave, o tripulante com a entidade na viseira para a sala de medicina, sala de cirurgias. Tenta remover a entidade, até cortando com maçarico a laser, mas o sangue desse bicho, ele é muito ácido. Ele cai no chão e sai furando a nave. Ele fura até 3 níveis, quer dizer, para remover desse maçarico, ele terminaria destruindo a nave, deixando um buraco na nave, né? Ia ter problemas. Aí eles ficam debatendo o que se deve fazer, até que a determinada altura essa entidade ela aparece como se fosse morta. E o passageiro, aliás, o tripulante, ele é como se tivesse ressuscitado sem nenhum vestígio de nada, né? Quer dizer, ele vai comer com muita fome, muito apetite, falando, até que a determinada altura começa a sentir uns espasmos, dor no peito, e cai ali no chão, e um bebê, né, alienígena, estoura do peito dele, e ele morre ali, né? E esse bebê alienígena, os tripulantes saem atrás dele com armas, né, quer dizer, lança-chamas, com agrilhão elétrico, e também sensor de localização, mas ele se esconde nos ductos. Em pouco tempo, esse oitavo passageiro, que era o alienígena, que chama de alien, ele cresce, se torna adulto, né? Que é chamado, na casa, de xenomorfo, quer dizer, uma coisa estranha, né? Ele se torna adulto. Então, em vez de os tripulantes estar à caça dele, ele é que está à caça dos tripulantes, vai matando de um a um, né? E mata de formas assim bem cruel, porque ele é bem rápido, né? É uma arma biológica, né? Quer dizer, e aí o que se deve fazer? Eles procuram, quer dizer, matar o alien dentro da nave, quer dizer, o sangue dele ia danificar a nave toda, esse sangue ácido. Eles queriam capturar e jogar no espaço, mas não conseguem. Nessa mortandade, a nave vai sofrendo mais avarias ainda, né? E aí chega o ponto que, quer dizer, a única alternativa que esses tripulantes têm é fugir numa nave auxiliar, porque eles têm tipo um módulo de fuga, né? E explodir a nave. Eles tem um mecanismo de explosão, né? E é o que eles fazem, ele ativa esse explosivo. Esse último passageiro, que é a capitã Ripley, não vai ir com a cara dela, ela descobre que ele é um robô. Ele é um androide que foi colocado na nave pela companhia que é responsável pelo trabalho deles, né? E a função desse robô, ele não está tão interessado em petróleo, não. A companhia queria que eles trouxessem realmente alguma entidade do espaço, que servisse como arma biológica, porque ia ter muito mais lucro, né? Aí ela mata esse robô, né? Quer dizer, o robô incendia ele e os passageiros, aliás, os tripulantes vão morrendo de um a um. Até o capitão, que é um dos mais moderados, porque esse alien, ele se hospeda no corpo lá das pessoas, né? Quer dizer, ele torna o ser humano hospedeiro e ele vai consumindo material orgânico até desenvolver história e morte. E esse capitão, ele nem morre, né? Quer dizer, ele fica como se fosse congelado lá com um bicho, como se fosse uma aranha que está ali. Ele está morrendo, quer dizer, mas ele está consciente e nesse sofrimento ele pede para a capitã matar ele. Aliás, para a capitã Ripley matar ele. E ela mata, né? Depois ela foge.
e aciona lá o controle de destruição da nave, né? Só que quando ela entra nesse módulo de fuga, essa nave auxiliar, o Alien também entra atrás, né? Quer dizer, o gigantesco. Mas ela consegue abrir uma comporta e joga ele no espaço. Foi a única forma de matar, né? Porque o espaço não tem jeito, quer dizer, ele era praticamente indestrutível, mas no espaço ele explode. E ela se congela no sono, quer dizer, sono criogênico, ela e o gato dela, que é o gato Jones, que não é considerado como um dos passageiros, e fica esperando o socorro voltar à Terra, né? O sucesso de Alien foi muito grande, foi um filme revolucionário, né? E o livro também, um livro revolucionário, apesar de ter sido romantizado no roteiro. Sucesso tão grande que gerou uma franquia multiplataforma, né? Quer dizer, com vários filmes. Ali chegou a ter, até hoje, 8 filmes. Quer dizer, teve 3 continuação. O segundo foi dirigido por James Cameron, quer dizer, você vê grandes diretores, né? Que se assumiu essa função. E também ele gerou também crossover, que chama, digamos, mistura de universo diferente. Tem até os filmes Alien com Predador, né? 2 deles, que é até o ponto fraco da franquia, né? E tem também o prequel, quer dizer, 2 deles, que é o prequel, filmes para mostrar a história antes desse acontecimento, quer dizer, é como se fosse uma volta ao passado. E essa franquia multiplataforma gerando filmes de sucesso, livros de sucesso. Existem vários livros. O Alan Danforth escreveu 3, né? E outros autores se encarregaram dos restantes. Venda de games, produtos, bonecos, né? Quer dizer, então foi um verdadeiro achado comercial. E também mudou a concepção do que a gente esperava de passagem, assim, dos alienígenas. Porque o alienígena era visto como um bichinho, um homúnculo, né? Quer dizer, do olhão, da antena, que às vezes algum deles tinha até raio aqui no dedo. E no caso aqui ele mostra, quer dizer, essas viagens, o perigo que pode ter, né? Quer dizer, trazer para a Terra, né? O perigo com a viagem espacial no futuro, porque, digamos, o Alien ele é incontrolável, mesmo essa companhia querendo usar ele como arma, mas a única função do Alien mesmo, que ele é um predador, ele usa o hospedeiro, o corpo humano como hospedeiro para pôr seus ovos e desenvolver, perpetuar a sua espécie, ele não tem nenhuma outra função. O nome da nave é Nostromos. Aí eu me perguntava, por que esse nome Nostromos? Bom, Nostromo é um livro de Joseph Conrad. Joseph Conrad, ele tem as naves dele, mas só que no caso eram viagens marítimas. Todos os livros deles abordam viagens, porque ele foi um escritor polonês, naturalizado em inglês e com língua inglesa. E um dos livros dele, eu vou até apresentar depois, O Coração das Trevas, foi adaptado para o filme Apocalipse Now, Francis Ford Coppola, que é um dos melhores filmes de guerra, né? Ele pegou o cenário da África e levou para o Vietnã. E ele fez essa homenagem, porque, digamos, a nave também, o navio é considerado nave, né? Só que ele explora o mar. E na época do livro do Joseph Conrad, ele é do século XIX, início do século XX, muita coisa ainda estava para se descobrir, como até hoje ainda existe muitas coisas. Quer dizer, o mapa era bem mais vazio do que hoje. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo. Deixe um like, faça a sua inscrição e vamos compartilhar muitas jornadas interessantes pela frente.